Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Enzo, Gabriela, Júlia, Luiz Henrique, Sofia e Ian. Galerinha, nessa aula de hoje aí, nós vamos trabalhar com a parte aí de trapézio, beleza? Nós vamos trabalhar com a parte de trapézio, que também é, no caso aí, um quadrilátero. Mas só que o trapézio ele é um caso específico de um quadrilátero, né? Porque o trapézio ele tem apenas dois lados paralelos. Veja bem, observe essa primeira figura aqui, ó, que é o trapézio ABCD. Aqui é o trapézio ABCD. Veja bem, ele tem apenas dois lados paralelos. O lado AB é paralelo ao lado DC. Então, ele tem apenas esse lado AB e o lado DC, que são paralelos. Agora, veja bem, o lado AD aqui, ó, que é esse lado bem daqui, onde é que eu estou passando o mouse, ele não é paralelo ao lado BC. Ou seja, né, não são dois segmentos de reta que estão um ao lado do outro. Se eu fosse estender esse lado aqui AD, né, se eu fosse estender esse lado AD, chegaria um momento que eles iam, no caso aí, né, se encontrar, iriam se cruzar essas duas retas aqui, fazendo essa extensão aqui, assim, ó. Em algum momento eles iriam se tocar. Então, um trapézio ele tem apenas dois lados paralelos. E a gente consegue observar, né, que o lado DC, no caso, é menor que o lado AB. Beleza? Então, a base, quando eu falo de base, né, eu falo que o trapézio ele tem AB é a base maior, ou seja, a sustentação maior, a base maior. E o lado CD, no caso aqui, ó, CD é a base menor. Essa parte aqui de cima é a base menor. Então, nós temos a base maior e, no caso, a base menor. Aqui também nós temos um outro tipo, no caso aí de trapézio, né? Esse trapézio aqui, ele é diferente desse outro pelo seguinte: os seus lados paralelos são os lados PS, certo? PS é paralelo ao lado QR, é paralelo ao lado QR. Então, eu vou falar que o meu PS aqui, ó, que o meu PS, no caso aqui, ó, que o meu PS é a base maior e o QR é a base menor. Lembrando que eu chamo de base, sempre base, no caso, vai ser os lados que, no caso, são paralelos, beleza? Nunca a base vai ser, por exemplo, eu não posso falar que a base aqui é o PQ e o SR, não. A base sempre é os lados que são, no caso, aí, paralelos, beleza? Que estão um ao lado do outro, que nunca vão se encontrar, beleza? Avançando mais um pouco aqui. E aí nós temos a altura, no caso do trapézio. Então, a altura do trapézio é a distância entre as medidas, no caso aí, das bases. Então, aqui eu tenho duas bases, no caso, a minha base NM, que é paralela, no caso, a minha outra base menor, OP, e a altura do triângulo a gente mede a distância, no caso aí, em linha reta, né, de N até O. A gente consegue aí calcular essa base. E aí nós temos dois casos, né, particulares de trapézio, que é o trapézio retangular e, no caso, o trapézio isósceles. O trapézio retangular, ele tem, no caso aí, um dos lados que não é paralelo, certo? Veja bem o que eu vou falar. Ó. Ele tem um dos lados que não é paralelo, no caso, perpendicular à base. O que eu estou falando? Vamos imaginar aqui, ó, quem são as bases desse meu trapézio? A base do meu trapézio são os dois lados que são paralelos, que estão um ao lado do outro. Então, veja bem, o lado AB é minha base maior, porque ele é paralelo ao meu lado DC. E aqui nós temos os outros lados do trapézio. Mas o trapézio retangular sempre ele vai ter um dos lados formando um ângulo de 90 graus com
as bases paralelas, beleza? Então, um trapézio retangular sempre vai ter um dos lados que forma um ângulo de 90 graus com os lados paralelos, beleza? Esse é o trapézio retangular. Já o trapézio isósceles, ele tem, no caso aí, os seus lados que não são paralelos, eles são iguais, certo? Então, analisando essa figura aqui, ó, eu tenho dois lados paralelos, PQ e SR, PQ e SR. Esses dois lados são, no caso, paralelos. E os outros dois lados que não são paralelos, eles têm o mesmo comprimento. Então, veja bem, o mesmo comprimento. Então, eu chamo de trapézio isósceles o trapézio que tem, no caso, os seus lados que não são paralelos, congruentes, ou seja, iguais. Tranquilo? Avançando mais um pouco aí, chegamos aí à propriedade aí do trapézio, em duas propriedades bastante simples do trapézio isósceles, né? Então ele fala assim, ó, em um trapézio isósceles, os ângulos da mesma base são congruentes. Então ele diz, eu olho para uma das bases aqui, ó, então no caso AB, certo? Eu vou dizer que meu ângulo A é igual ao meu ângulo B, certo? Eu vou dizer que meu ângulo D é igual ao meu ângulo C. Então, eu estou dizendo que em um trapézio isósceles, os ângulos de mesma base são congruentes. Isso não significa dizer que esse D é igual a esse A, não. Eu estou dizendo que A é igual a B e D é igual a C. São ângulos de mesma base, são iguais. Eu não vou generalizar falando que tudo aqui tem o mesmo ângulo, certo? São ângulos de mesma base. Veja bem, a base fica no seu lado que é paralelo. Eu tenho a primeira base, que é AB, e a segunda base, que é DC. E os lados que não são paralelos, no caso esse lado AD e BC, eles são congruentes. Então, DC é igual, AB são iguais. E aí a segunda propriedade dos trapézios. Né? A segunda propriedade, ele fala, ó, em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. Então, eu posso afirmar que em um trapézio isósceles, né, as suas diagonais são congruentes, ou seja, elas têm o mesmo comprimento, o mesmo valor, e daí por diante. E chegamos aí, por fim, nessa parte aí que fala da base média de um trapézio, Então, eu tenho esse trapézio bem aqui, no caso aqui, que é o trapézio A, D, quer dizer, fazer ao contrário, né? A, B, C, D. E aí ele tem uma base média, veja bem, ele tem esse segmento de reta aqui, ó, M, N, que ele chama aí, que no caso aí é a base média do trapézio. Mas veja bem, para saber a base média de um trapézio, por exemplo, eu pego o meu lado AD, o comprimento, por exemplo, do meu lado AD, e esse comprimento, por exemplo, ele mede, deixa eu ver, 10. Então, esse ponto M aqui, ó, ele vai estar, no caso, no 5, porque esse ponto M divide os lados que não são paralelos em duas partes iguais. O mesmo fato acontece aqui também, ó. O N, ele é um ponto médio do lado, no caso aí, do lado BC. Ele é um ponto médio do lado BC, ou seja, ele divide esse lado BC em duas partes iguais, certo? E aí ele pega um segmento de reta e liga, no caso aí, esses dois pontos médios, formando a base média de um trapézio. E para a gente saber, no caso aí, fazer esses cálculos aí da média, né, ele coloca essa definição formal. Ele diz, a média da base de um trapézio é igual à metade da soma das medidas das bases do trapézio. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, ó, você vai pegar o lado AB, o comprimento do lado AB, vai somar
o comprimento do lado BC e depois dividir por 2. Quando você dividir por 2, você vai saber exatamente onde posicionar essa base média. Apenas isso daí. Tranquilo? Alguma dúvida? Está todo mundo acompanhando? Posso prosseguir? Beleza. Então, vou continuar. Bora lá, exemplos. Vamos para a parte aqui de exemplos. Exemplos. Cadê? Aqui. Beleza. Nessa primeira questão, ele diz, ó, em um trapézio, 3 de seus ângulos medem 78, 102 e 98 graus. Determine a medida do quarto ângulo. Veja bem, um trapézio, ele não deixa de ser um quadrilátero, certo? Um trapézio, ele não deixa, no caso, de ser um quadrilátero. Então, eu vou resolver essa questão. Deixa eu apagar essa parte aqui, que está só tomando espaço. Deixa eu apagar isso daqui. Então, vamos lá. Ele fala, né, que tem esse trapézio aí, no caso aí que 3 de seus ângulos medem, no caso aí 78, 102 e 98. Então, o trapézio ele tem 4 ângulos e o carinha não sabe qual é o valor do quarto ângulo. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que, no caso aí, somando 78, certo? Mais, no caso, 102, mais 98, mais X. Por que X? Porque eu não sei o valor, no caso aí, do outro ângulo. Eu não sei o valor do outro ângulo. Então, somando esses 4 ângulos, tem que ser igual a 360 graus. Somando esses 4 ângulos, e tem um que eu não sei o valor, tem que dar, no caso aí, 360 graus. Então, se eu somar 78 mais 102, dá 180. 180 mais 98 dá 278. Então, eu vou escrever aqui, ó, 278 mais x vai ser igual a 360 graus, certo? Aqui são tudo ângulos, né? Que eu esqueci de colocar aqui o símbolo do ângulo. Então, olha só, esse 278, como a gente viu, ele é positivo, né? Ele é positivo. Eu vou passar ele para o outro lado negativo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 360 menos 278. Então, o meu x vai ser, no caso aí, ó, 360 menos 278, isso vai ser igual a 82 graus. Então, vai ser igual a 82 graus. Então, eu vou ter um trapézio, certo? Que ele vai ter, no caso, como se fosse, deixa eu ver se eu desenho aqui, né? Então, vai ser um trapézio assim, talvez um trapézio mais assim. Não, né? Tem um GeoGebra aqui, deixa eu vou desenhar por aqui mesmo, porque o GeoGebra eu não vou conseguir colocar os ângulos corretos, beleza? Então, pode ser um trapézio assim, assim, e de um lado aqui mais fechado, né? Lembrando que esse lado aqui, ele é diferente desse lado, beleza? É diferente. Então, pode ser aqui, ó, um ângulo aqui, sei lá, de 78, chutar qualquer um aqui aleatório. Esse ângulo aqui, ó, vou colocar ele como ângulo de 102, sei lá, esse outro ângulo aqui de 98, e colocar esse outro ângulo aí, o que eu acabei de descobrir, de 82 graus, beleza? Então, poderia ser mais ou menos assim essa linha de raciocínio. Alguma dúvida? Tranquilo? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Sim, não? Beleza, beleza, beleza. Tranquilo, pode, né? Então, vamos lá, pessoal. Apagando aqui essa parte daqui. Então, vou apagar para poder utilizar esse espaço bem aqui, para poder utilizar esse pequeno espaço aqui. Questão número 2. Questão número 2. No trapézio isósceles, o retângulo da mesma base são congruentes. Então, ele fala que um trapézio isósceles, os retângulos da mesma base, os ângulos da mesma base são congruentes. Como a gente viu
no caso aí na segunda propriedade. Aí ele diz, ó, se um trapézio isósceles, um dos ângulos medem 74 graus, determine a medida dos outros 3 ângulos, né? Então, repetindo, o trapézio isósceles, no caso, sempre ele vai ter, no caso aí, 2 ângulos iguais. Então, se eu for desenhar um trapézio isósceles, né? Então, ele vai ser dessa maneira assim, ó. Então, questão 2, vou desenhar um trapézio isósceles. Só relembrando aqui, ó, o que é um trapézio isósceles? Ele tem 2 lados iguais. Veja bem aqui, ó, a propriedade dos trapézios isósceles. Veja bem, ele tem o lado AD igual ao lado BC. Ou seja, né, os seus lados que não são paralelos, eles são, no caso, iguais, né? E a gente viu que dentro dessa propriedade, que os ângulos de mesma base são, no caso aí, congruentes, ou seja, são iguais. Então, voltando aqui, eu vou tentar fazer um desenho aqui. Então, vou desenhar um trapézio isósceles, vai ser mais ou menos aqui, certo? Vou desenhar um ponto aqui para me situar melhor, um outro aqui, certo? E aí vou até mudar a coloração, deixa eu pegar um vermelho, que esse lado aqui, ó, certo? Ele é igual a esse outro lado, beleza? Ele é igual a esse outro lado. E esses 2 outros lados aqui são os lados que são paralelos, beleza? São paralelos. Lembrando, galera, que paralelo, né? Paralelo é isso daqui, ó, que tá um do lado do outro, né? Então, que nunca se toca. São 2 segmentos ou 2 retas que nunca se tocam, beleza? Por isso que eu falo que esse lado aqui, ó, esse comprimento maior de azul, é, no caso, paralelo a esse comprimento aqui menor de azul. Por quê? Porque estão um ao lado do outro. Paralelismo é isso, né? Então, deixa eu apagar essa parte. Vamos lá, ele fala, se em um trapézio isósceles um dos ângulos medem 74, então veja bem, mede 74, né? Posso escolher o que eu quiser para onde eu coloco esse ângulo. Então, se eu escolher aqui, ó, vou até pegar uma coloração diferente. Por exemplo, se eu venho aqui e escolho, no caso aqui, deixa eu até aumentar a cor, que esse azul aqui é fraquinho. Se eu venho bem aqui e escolho, esse daqui mede 74 graus. 74 graus. Então, eu sei por definição que os ângulos de mesma base são iguais. Então, se esse mede 74, esse outro aqui vai medir quanto? Também 74. Também vai medir 74. E agora eu preciso descobrir o valor, no caso aqui, ó, o valor, no caso, cadê o verde? Eu preciso descobrir o valor desse ângulo e o valor desse outro ângulo. Lembrando que eles são iguais. Lembrando que eles são iguais. Mas aí a gente sabe que um trapézio ele é um quadrilátero, porque ele tem 4 lados. E a soma dos ângulos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, somar 74 mais 74, subtrair de 360 e depois o resultado eu divido por 2, que vai ser esse ângulo e esse outro ângulo assim. Veja bem essa linha de raciocínio, ó, que eu vou aplicar. Eu vou somar esses 2 ângulos, certo? Então, eu vou somar 74 vezes 2, ou então 74, certo? Ou então 74 mais 74, beleza? Então, somando esses 2 aqui, ó, dá 148. Então, dá 148 graus, certo? Então, se eu fazer aqui, ó, no caso aqui, 148 menos 360, né? Então, esses 2 ângulos dá 148, então eu vou fazer, ó, 360 menos 148, certo? Isso vai ser igual, isso daqui menos 360, isso vai ser igual a 212. A 212 graus. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus, certo? E aí eu sei o valor desses 2 carinhas aqui, eu somei os 2 e subtraí, no caso aí, de 360. Quando eu subtrair de 360, eu vou saber que sobrou 212.
mas é 212 para dividir para esses dois ângulos que são iguais. Então, eu vou pegar 212 e dividir por 2. Então, isso dividido por 2 vai ser igual a 106 graus. Então, eu sei que esse lado aqui mede 106 e eu sei que esse ângulo ali também mede 106 graus. Galerinha, me respondam aí, vocês estão conseguindo acompanhar? Está conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Querem que eu volte em alguma parte? Deu para acompanhar a linha de raciocínio? Então vamos lá. Enzo, você conseguiu entender, Enzo? Conseguiu compreender? Gabriela, você conseguiu entender, Gabriela? Beleza? João Gabriel. João Vitor. Deu para entender, João Vitor? Perfeito. Júlia. Lucas. Luiz Helena. Os demais aí, todo mundo acompanhando? Todo mundo ok? Perfeito, então. Então vamos lá, deixa eu ver que tem mais um exercício, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui para a minha página. Cadê ela? Aqui, tá bem aqui em cima. Beleza, questão de número 3. Questão de número 3. Vou apagar esse espaço aqui. Beleza? Deixa eu pegar aqui minha super mega power borracha aqui. Certo? E vou resolver agora a número 3. Então, essa número 3, a gente consegue observar que temos aí um trapézio, no caso aí, retângulo. Ele chama de trapézio retângulo. O trapézio que forma um ângulo de 90 graus com as suas bases paralelas. Então, olha só. Aqui nessa região, deixa eu escolher esse azul aqui, que é fraquinho. Aqui nessa região eu tenho os seus dois lados paralelos. Ó. Eu tenho esse lado, deixa eu fazer desse jeito assim, ó, que eu acho que vai ficar mais claro. Então, olha só, eu tenho esses dois lados aqui que são paralelos. Esse lado é paralelo a esse outro lado. São duas retas paralelas, beleza? E um trapézio retângulo, um dos lados que não são paralelos. Então, quais são um dos lados que não são paralelos? Ou vai ser esse, ou vai ser esse outro ali. Então, eu tenho um trapézio, no caso aí, que tem os seus dois lados, né? Eu tenho um trapézio, que são paralelos, e um dos lados que não são paralelos, eles formam um ângulo de 90 graus, certo? Um ângulo de 90 graus com os ângulos paralelos. Então, a gente consegue observar esse ângulo de 90 graus que está sendo formado bem aí. Então, por esse motivo, a gente sabe aí que é um ângulo de 90 graus, porque a gente aí já bateu muito na tecla que toda vez que vocês observarem esse quadradinho com um ponto no meio, né, aqui forma uma quina. Então, onde é que tem quina, é um ângulo de 90 graus, beleza? Então, ele quer saber o valor desse ângulo bem aqui. Então, tendo em mente que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual, no caso, a 360 graus, eu vou aplicar isso daí. Então, somando esse ângulo, mais esse ângulo aqui, mais esse outro ângulo, mais x, tem que ser igual, no caso, a 360. Então, eu vou fazer isso, ó, x, então eu vou somar o x mais 90, que é esse ângulo ali, certo? Mais, aí eu vou colocar aqui, ó, mais esse outro 90 aqui, certo? Mais esse outro 90, mais 118, igual a 118. Isso tem que ser igual a quanto? A 360 graus, certo? E eu vou colocar o símbolo de graus aqui. Então, tudo isso tem que ser igual a 360 graus. Então, veja bem, eu vou somar 90 mais 90 dá igual a 180, mais 118, isso vai resultar em 298. Então, eu somei esses três aqui, porque são somas, no caso, naturais. Então, vai ficar assim, ó, x mais, somei esses três números naturais aí, que vai dar 298 graus, isso é igual a 360. E aqui a gente pode pensar de duas maneiras, né? Que maneiras são essas? Imagina o seguinte, ó, eu quero comprar algo que custa 360 reais, mas eu tenho apenas 298.
quanto é que falta eu conseguir para conseguir comprar aquele objeto que custa R$ 360. Então, você juntou 298, mas custa, no caso, aí 360. Quanto que você tem que conseguir para comprar, no caso, esse objeto? Né? Então, fazendo isso daí, no caso, é só fazer 360 menos 298. Beleza? Então, x vai ser igual, certo, a 62 graus. Vai ser igual a 62 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó, 62 graus. Então, esse ângulo aqui, que eu acabei de descobrir, ele mede 62 graus. Bem tranquilo, né? Então, essa parte aqui que ele pede um ângulo, né? A gente viu isso bastante até mesmo na parte de triângulo, né? Na parte de triângulo, ele vinha lá e dava dois ângulos. Por exemplo, aqui, ó, aqui é um ângulo de 30, aqui é um ângulo, sei lá, de 60, e ele colocava um X aqui, ó. E ele falava, qual é o valor de X? E bastava você lembrar que a soma dos ângulos internos dentro de um triângulo é igual a 180. Do quadrilátero é 360, do triângulo é 180. Então, a gente praticou bastante esse tipo de exercício. Então, é só seguir essa linha de raciocínio e você ter em mente aí qual é o valor da soma dos ângulos desse quadrilátero. Belezinha? E aí, oitavo ano, tudo certo com vocês? Conseguiram acompanhar a aula? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma? Posso realizar a chamada, então? Posso encerrar aqui a aula? Nenhum comentário? Nada? Never? Conseguem fazer um paralelo aí, no caso aí, um paralelo que eu falo, né? Você consegue relacionar consegue relacionar, no caso aí, esse conteúdo, consegue relacionar esse conteúdo com alguma aplicação cotidiana? Será que consegue? Consegue relacionar esse conteúdo, no caso, com a anatomia do corpo humano? Será que na nossa anatomia do corpo humano existe, no caso, um trapézio? Né? Para quem aí conhece aí mais ou menos um pouco das práticas de musculação, nós temos, no caso, a região do trapézio. Deixa eu só relacionar esse negócio, esse trem rapidinho com vocês. Então, é o seguinte, ó, nós temos aqui, né? Vou virar desenhista aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai ficar tão bom, mas vai ficar mais ou menos. Aqui o pescoço, certo? Aqui, e aqui eu vou colocar assim, ó. Né? E aí, e aqui, imagina aqui que é um carinha, viu? Aqui é um carinha. E aí, não sei se vocês já ouviram falar que essa região bem daqui, ó, ela é, no caso, chamada de trapézio. Por que trapézio? Porque, veja bem, aqui é onde é que fica, no caso, o nosso pescoço, certo? Aqui nós temos os ombros, aqui nós temos os nossos ombros. E dentro dos nossos ombros, nós temos uma região que é conhecida como o trapézio, bem aí. E aí, geralmente, pessoas que têm problema na coluna, quando você vai num ortopedista, né, ele tem aí um ângulo, no caso, que é aceitável para, no caso, para a normalidade. Geralmente, pessoas que têm esses ângulos aí que não são aceitáveis dentro da normalidade sentem bastante dores na parte aí do dorsal das costas, né? O dorsal das costas é o que muitas pessoas aí chamam de asa, né? Esse músculo, não, esse ossinho que dá sustentação para o nosso ombro. Então, na parte da anatomia, nós encontramos aí o trapézio. E para que o trapézio tem? Ele tem algumas aplicabilidades, mas só que, né, ele é mais flexível, porque tem uma margem de ângulos, nesses ângulos internos, que é aceitável para a normalidade. Então, você vai no médico, estou com dor, não sei aonde. Né? Aí o médico vai, no caso, ortopedista, certo? Ele vai fazer algumas verificações aí nas suas costas e ver, sei lá, se os ângulos estão
aceitáveis, né? Nem sei se é por ângulos que ele mede ou por tensão, né? Através disso daí. Beleza? Então, deixando esse